Bom dia. Pegue seu livro. Pegue seu livro, não, pegue seu caderno de história. A gente vai dar sequência aqui, viu? Vai dar a sequência aqui. Pegue seu caderninho de história. Aí eu vou fazer uma breve revisão e a gente vai dar sequência. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Aí vocês pegam o caderninho de vocês de história pra gente dar sequência aqui. Certo? Então, pega aí o caderninho de vocês de história. Daí vamos dar sequência. Tudo certo aí? Podemos? Caderno de história. Pega aí o caderno de história. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Já vou. Vamos lá. Ok. Então vou lá, viu? Então deixa eu ligar aqui para Esther. Para Esther tá na aula. E a gente pegar e ver. Tem gente que não veio para a primeira aula, levou falta, viu? Quem não veio para a primeira aula, levou falta. Na aula de matemática. Eu tô avisando, viu? Com as faltas. Vocês fiquem aí pensando que não vai ter falta não, que vai ter falta, viu? Certo? Bom dia, Esther. Vamos para a aula de história. Bom dia, Esther. Bom dia. Vamos para a aula de história. Pega aí seu caderno de história. Tá com seu caderno aberto? Tô sim. Pronto, eu vou fazer um breve resumo do que a gente fez no primeiro bimestre. Aí já vou começar o segundo bimestre, viu? Certo. Aí, olha, no primeiro bimestre nós vimos o Iluminismo e a independência das 13 colônias da América do Norte. Nós vimos que o Iluminismo ele era um movimento filosófico que atingiu todas as áreas, as áreas econômicas, as áreas da ciência e tudo mais. Então, a ideia era iluminar a sociedade por meio da razão e não por meio da religião como era antes. Aí o Iluminismo, ele lançou uma enciclopédia. Essa enciclopédia foi escrita por Diderot e D'Alembert. Então eles dois fizeram uma enciclopédia. O que é uma enciclopédia, professor? Que eu não sei o que é. A enciclopédia era um livro em que se reuniam todos os verbetes, todas aquelas definições de tudo que tem nas áreas de arte, ciências, matemática, tudo que você quisesse encontrar. Por exemplo, o que é cosseno, o que é seno, o que é triângulo, o que é isso, o que é aquilo. Aí tinha essa questão tinha essa definição na enciclopédia. Muita gente estudou pela enciclopédia
sua mãe, seu pai, seu avô pode ter estudado pela enciclopédia. Aí Isaac Newton, ele vai lançar suas leis da física e Descartes vai escrever sobre filosofia. Então, nós temos, meu Deus, eu perdi a conexão aqui. Oitavo ano tá aí. Perdi a conexão. Só um minuto, viu, Esté? Tá bem. Minha internet caiu. Deixa eu ver se volta. Aí eu vou falando para você porque eles já sabem, né? Aí eles já fizeram o primeiro bimestre. Aí olha, então eu falei sobre o iluminismo, a ciência e a fé. Isaac Newton, ele dizia que o universo é gerado por leis físicas e não por leis divinas. Apesar de acreditar em Deus, ele dizia que existia o princípio da gravidade universal. E o Descartes, ele falava sobre a questão da ciência, né? Que a ciência ela explica, a ciência explica a forma de como as coisas acontecem pela observação. E o lema da Revolução Francesa, que essas pessoas vão fazer depois, é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Tá certo? Então tem a Revolução Francesa e a independência das colônias a independência das colônias todas elas. Quando o político sabia das coisas e não queria assim deixar o povo tomar não queria que o povo participasse do poder, era chamado de despotismo esclarecido, certo? Então, aí a gente falou de John Locke, Barão de Montesquieu, de Voltaire. Voltaire era historiador, poeta, escritor, dramaturgo. Ele fez duras críticas à Igreja Católica, à censura, certo? Ele dizia assim: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então, ou seja, que a pessoa tinha direito de falar o que quisesse, mas ele não concordava com aquilo, né? Mas também a gente não pode pegar e usar dessa liberdade para ferir as pessoas, né? Contra a Constituição, que muita gente está se aproveitando disso hoje. Aí, Rousseau, ele fez críticas ao antigo regime francês. Ele era favorável a um governo popular, certo? Deixa eu ver se vai. A um governo popular e... Pronto, ainda não chegou aqui a internet não, mas aí eu estou explicando para você. Ele queria um governo popular em oposição à monarquia. Você sabe que monarquia é relacionada aos reis, né? Então ele não queria monarquia absolutista. Ele queria um governo do povo. Então ele vai falar sobre... vão ser duas teorias econômicas da época. A fisiocracia, que dizia que a terra era a única fonte de riqueza, e o liberalismo, muito bem. E que os fisiocratas diziam também que a agricultura era a única atividade verdadeiramente produtiva. Aí o liberalismo, ele... Deixa eu ver se vai voltar aqui. Só um minutinho, chegou a internet de novo. Aí deixa eu botar para gravar. Só um minutinho, viu? Que agora chegou a internet. Tá bem. Aí faltou a internet, mas agora voltou. Deixa eu voltar aqui a turma do oitavo ano. Só um minutinho mais.
Bom dia, caiu minha internet, mas eu estou de volta, certo? Eu estou de volta e eu estou fazendo uma revisão. Todo mundo tá aí? Sim ou não? Cadê o povo daqui? Tá me ouvindo? Estamos aqui. Certo, ok. Eu pensei que não tava. Beleza, ok, beleza. Aí vamos aqui, ó. Então, continuando sobre a revisão, existia a fisiocracia e o liberalismo nesse período na França, que vem do iluminismo. Aí Adam Smith ele dizia que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho exercido por indivíduos livres, né? Ele é a fonte do liberalismo. Eu falei também sobre o despotismo esclarecido, que alguns monarcas europeus buscavam administrar seus reinos de forma mais racional, eliminando alguns privilégios e cobrando impostos de todas as camadas sociais, mas eles também incentivavam a educação, a produção artística, reformas na justiça, estimulavam a atividade manufatureira e até em alguns estados aboliram a servidão, a escravidão. Mas eles continuavam governando de forma autoritária. Aí é que, ou seja, eles eram contrário que o povo participasse, a divisão do poder. Aí isso é chamado de despotismo esclarecido. Eu falei de Marquês de Pombal, que Marquês de Pombal ele foi um grande assim ministro, né, lá de Portugal. Ele revolucionou a forma como Portugal estava organizada e até a cidade de Lisboa foi projetada de tal forma para que para que pudesse ter uma forma mais assim dinâmica de produção. Aí olha, o domínio inglês sobre as 13 colônias. Então eram 13 colônias na América do Norte, né? Os modelos distintos de produção e ocupação. Alguns lugares tinham muito escravo, outros lugares tinham poucos escravos. Alguns lugares tinham latifúndio, né, que são aquelas produção de terra, né, de terra muito grande. E os colonos usavam a obra de africanos escravizados e plantavam produtos como algodão, tabaco para exportar para a Inglaterra. Nas colônias do norte predominavam as pequenas e médias propriedades, aí a mão de obra era livre, certo? Eles desenvolviam a policultura, ou seja, várias culturas, né? Tipo cana, café, laranja e tal. A pecuária, a pesca, o comércio de peles e a manufatura, além de atividades voltadas para o consumo das colônias. Isso aí se deu então ao comércio colonial através de uma indústria naval muito poderosa que produzia as embarcações que eram usadas nesse comércio colonial. Aí eu mostrei para vocês, fiz vídeo sobre isso. Eu falei sobre o comércio triangular, que era o comércio que estava ligado entre as colônias inglesas nas Antilhas e as colônias inglesas da América do Norte e da África. Isso é chamado de comércio triangular. Porque se a gente for fazer um mapa nessa parte que fazia esse comércio, aí dá um triângulo, viu? Aí ó, os primeiros conflitos. Então houve a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra de autonomia das colônias, e essa autonomia foi abalada e por isso que teve essa guerra de 7 anos. O conflito foi entre a França e a Inglaterra, né? E eles receberam então, essa guerra de 7 anos recebeu o apoio desses governos europeus. Claro que a Inglaterra não queria perder a sua colônia, né? Mas aí a gente vai ver que vai ter a independência dos Estados Unidos. Aí teve a lei do açúcar, porque a Inglaterra taxou, né, com muitos impostos todas as colônias do comércio triangular. E claro, ia dificultar muito o comércio triangular. Depois ela criou a lei do selo, que outro imposto
sobre a circulação de cartas impressos na América Inglesa, né? Que eles mandavam muitas cartas para as pessoas. É claro que aquelas cartas não eram como a de hoje. A de hoje a gente manda um e-mail, no instante chega. A carta que a gente for mandar daqui para os Estados Unidos, 3 dias. Qualquer parte do mundo, 3 a 5 dias. Aí naquela época era mais de 3 meses para chegar, de 3 a 5 meses para chegar uma carta. Você mandava uma carta, aí para chegar na pessoa, ou no destinatário, era mais ou menos 5 meses. Aí a Guerra de Independências, aí a Inglaterra criou a lei do chá. Vocês sabem muito bem que a Inglaterra tem o costume de tomar chá, né? O chá da tarde. Já ouviram falar do chá da tarde da Inglaterra? Certo. Então, é só Esté que me responde, beleza. Tá ótimo. Aí o chá da tarde, né, dos ingleses é aquele é da cultura deles. Então a Inglaterra criou a lei do chá, né, criou uma taxa em cima do chá, e só ela que poderia fazer comércio com a Companhia das Índias Orientais. Então esse produto então começou a ter altos preços, e porque ele era muito consumido aqui na América, né? As pessoas trouxeram esse costume para cá. Aí, como o governo britânico ele aumentou cada vez mais as tensões entre ele mesmo e as colônias, no dia 4 de julho de 1776, representantes dos colonos fizeram a declaração de independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América, certo? Então, em 4 de julho de 1776, a gente já viu isso tudinho. Aí, como era a organização da República Estadunidense? Ela tinha duas tendências políticas, os republicanos e os federalistas, né? Os republicanos Thomas Jefferson foi o primeiro representante, e o segundo foi os federalistas, que era representado por Alexander Hamilton, certo? Aí a Constituição dos Estados Unidos foi aprovada em 1787, ou seja, se ele foi fundado se a independência foi em 1776, a Constituição foi em 1787, ou seja, 11 anos depois que a Constituição foi foi feita e aceita pelo povo americano, ou seja, 11 anos fazendo a Constituição. Em 1789, o primeiro presidente é eleito nos Estados Unidos, é o colégio eleitoral. Aí elegeu George Washington. Vocês sabem como funciona a eleição nos Estados Unidos? Vou dizer para vocês como funciona. É diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente vai na urna e vota lá para quem a gente quer, né? Aí aquele voto é computado para aquele político. Nos Estados Unidos é assim. Eu vou, certo? Cada estado tem uma quantidade de delegados, chamada de delegados eleitorais. Por exemplo, tem estado como a Virgínia, ele tem 11 delegados, certo? 11 delegados eleitorais. Aí, esses delegados eleitorais, eles esperam a votação do povo. Então, o povo vai votando, né? Então, vamos falar aqui da última eleição. O povo votou em Trump e votou em Biden, certo? Mas, um exemplo, né? No estado da Virgínia tem 11 delegados eleitorais. Mas a quantidade de votos que tem lá, Biden teve mais votos do que Trump. Então, esses delegados todinho do estado da Virgínia,
eles, quando forem para a reunião do Congresso Nacional, vão esses 11 votos do colégio eleitoral, dos delegados eleitorais, eles vão ser contados como de Biden. Aí vamos dizer na Flórida, aí Califórnia, Flórida, por ali. Aí tem ali 10 delegados eleitorais. Então Trump teve mais votos lá do que Biden. Então aqueles delegados todinho ali, os delegados eleitorais, eles vão no Congresso, vão votar em Trump, certo? O voto deles é para Trump porque aquele estado escolheu Trump. Mas se outros estados escolher Biden, então todos aqueles delegados daquele estado, quando o Congresso se reunir, aí ele vai ser aqueles votos dos delegados, que representam a maioria do povo daquele estado, ele vai ser computado para aquele político, né? No caso Biden. Por isso que Biden ganhou e Trump não ganhou, porque na votação Trump teve menos delegados do que Biden. E Biden, claro, teve mais delegados do que Trump. Então é assim que funciona lá. Aí o Congresso pega pela quantidade de votos que tem, de delegados, aí diz, o vencedor da eleição para presidente foi Biden, né? E o derrotado foi Trump. Então, quando é aqui no Brasil, não. Aqui nós temos a eleição, aí para aqui no ano que vem é para presidente, senador, governador e deputado federal e deputado estadual. Aí o que é que acontece? Acontece que o voto ele já vai direto, né? Direto para aquele político. Nos Estados Unidos não, vai primeiro para os delegados, depois dos delegados é que vai para o político. Aí é chamada eleição indireta, tá certo? Entenderam como é o processo eleitoral de lá? Pronto, então nós temos aqui o primeiro presidente, que vai ser George Washington. E a gente leu o texto, fez resumo, fez questionário, e aí fomos para a segunda parte, que é a Revolução Francesa. Eu disse a vocês que na Europa está tendo muita movimentação, vai ter mais ainda quando vocês chegarem no 9º ano, aí vai ter muita mais revolução, vai ter guerra. A Europa é um barril de pólvora, porque qualquer coisa explodia em guerra e tudo mais. Então, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1889 e ela queria uma ruptura com o antigo regime. Qual era o antigo regime? Tinha a nobreza, que eram os monarcas, tinha o clero, né, que é o povo da igreja, e tinha o povão, né, popularmente falando povão, mas era terceiro estado, chamado de terceiro estado. E aí o terceiro estado tinha muito imposto sobre eles, e eles ficaram muito assim estressados, né, e começaram então a reclamar, fazer revolução, e o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente tem aqui que a sociedade francesa, que ela é o chamado berço da cultura, o berço de tudo que é bom, né, relacionado à França. Então na França não é aqui tem pobres e ricos, lá não. Lá tinha monarca, a monarquia, o clero, que era a igreja, e o terceiro estado. Então o terceiro estado era composto pela burguesia, por trabalhadores urbanos e por camponeses. Então em 1789 teve o início da Revolução Francesa, certo? E vários grupos do terceiro estado, né? Porque o primeiro estado era o rei, o segundo estado era a igreja e o terceiro estado era esses camponeses, burguesia e tal.
Então eles se uniram, o terceiro estado se uniu para derrubar o antigo regime, que é esse regime aí, né? Porque enquanto os reis estão comendo lá do bem e do bom, né? Bem bom, o povo estava passando fome. Aí então as pessoas começaram a reclamar. Então a situação da França, ela se agrava, né? Quando ela tem uma grande seca em 1785, e essa seca vai destruir a parte da produção agrícola e vai o que? Vai elevar os preços e o povo vai começar a passar fome. É igual aqui, quando tem um certo período que tem a seca, né? Aí o preço de algum produto sempre aumenta. Então, às vezes é o tomate, às vezes é o feijão, às vezes é o óleo, né? E o óleo vem de quê? Da soja. Aí, então a soja teve produção ruim por causa da seca, aí por isso que aumentou o preço do óleo. Então tem tudo isso. E isso acontece em todos os países. Então na França do mesmo jeito. Aí nós vemos que enquanto isso os salões dos palácios, né, estavam lá cheios de gente comendo do bom e do melhor, com toda a fartura, e as pessoas morrendo de fome, né? Então aí começou a Revolução. Então em 1789 começou a Assembleia Nacional Constituinte. As pessoas, incluindo as mulheres, invadiram a Bastilha, que era aquela grande prisão que os monarcas colocavam as pessoas que eram contrárias a eles, e as mulheres foram lá e é chamada a queda da Bastilha, né? Justamente invadiram lá a Bastilha, que era aquela grande prisão que é muito temida pelas pessoas. Aí a Assembleia Nacional Constituinte ela fez com que, por causa dessa reunião, né, os deputados rebeldes começaram a reunir milícias populares num exército revolucionário chamado Guarda Nacional. Ou seja, aquelas pessoas pagavam essas milícias, porque vocês sabem que milícia é um grupo armado que não integra o exército do país. Então, se você pegar, for no Rio de Janeiro, for em outros lugares, para você morar ali naquele lugar, você tem que pagar uma taxa àquelas pessoas que dizem que vai proteger você, né? Eu não estou falando aqui do traficante, eu estou falando de outra pessoa, né? De outro grupo, que ele vai dizer que para você morar ali você tem que pagar essa taxa. Então essa taxa que você tem que pagar, ela financia as milícias, certo? Que aquelas pessoas são milicianas. E que isso é errado, que isso aí é totalmente fora da lei, e a gente tem que andar na lei. Aí olha, em 1789 foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela estabelecia a igualdade a todos os homens com direito à liberdade e à defesa de propriedade. É claro que ela está falando do homem e não das mulheres e tudo mais. Ele não está falando do homem de uma forma geral, mas está falando aí só do gênero masculino, deixando de fora as mulheres, né? As mulheres ficaram de fora. Então, as pessoas começaram a ter bastante boato, né? Ouvir bastante boato, e isso gerou grande medo, que é esse período, né, desses boatos que se espalhavam, que gerou esse grande medo. Porque os camponeses, inspirados pelo levante urbano, se revoltaram contra os antigos senhores, invadindo castelo, queimando documentos, dívidas e obrigações que os ligavam aos nobres, certo? Então eles reagiram com bastante violência contra a população rural, certo? Como aconteceu agora há pouco na Colômbia, que o governo pegou, abriu fogo, matou umas 20 pessoas que estavam lá na manifestação. Do mesmo jeito, sempre acontece isso, sempre acontece. Não tem nenhum fato novo. Todos os fatos sempre já ocorreram e sempre é uma repetição. Então, olha, para resolver a crise financeira que se agravava, os deputados decidiram então confiscar os bens da igreja,
tornando cidadãos comuns os indivíduos pertencentes ao primeiro Estado, e é por meio da Constituição Civil do Clero em 1790. Então, ele pegaram e disseram, não, a igreja e o clero não vão ser mais assim privilegiados, vão ser pessoas normais. Aí a gente falou sobre a queda da Bastilha, certo? Que as pessoas invadiram a Bastilha, e a gente falou na monarquia constitucional. Então, o terceiro Estado ele era muito heterogêneo. Aí dessa assim, diferença, né? Aí foi composta a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional estava dividida em 3 grupos: os girondinos, que representavam a alta burguesia; os jacobinos, que eles representavam a pequena burguesia, que era também chamado, eles representavam os sans-culottes; e a planície ou pântano, que eles eram um grupo de membros da alta burguesia que oscilavam entre o moderado e o radicalismo. Os girondinos eram do partido de direita, os jacobinos do partido de esquerda, e a planície ou pântano, eles eram partido de centro, não estava nem lá e nem cá. Ora estava lá e ora estava cá. Então a Assembleia finalizou a primeira Constituição. Essa primeira Constituição dividiu o Estado em 3 poderes, certo? As mulheres não eram consideradas cidadãs e não tinham direito ao voto, certo? E aí começou muita insatisfação. O rei foi deposto, certo? E preso com sua família. E em 1791 o regime de governo adotado, a monarquia constitucional, ficou sem efeito, e uma nova Assembleia Constituinte foi eleita para redigir uma Carta Constitucional. Aí, acumulando os poderes legislativo e executivo, essa Assembleia passou a se chamar Convenção. Aí a Convenção Nacional de 1792 a 1795, ela proclamou a República lá na França. Os jacobinos defendiam que o Estado deveria assegurar a todos os cidadãos os direitos à sua sobrevivência. E o calendário da Revolução foi criado em setembro de 1793, ou seja, eles mudaram o calendário, né, para o calendário desse que a gente tem, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tal, eles mudaram. E o calendário deles era composto de 12 meses de 30 dias. E para completar os 365 dias anuais, foram criados os dias de sans-culottes, né? Então, os meses tinham nomes relacionados aos ciclos agrícolas e da natureza. Então, a nova Constituição foi denominada Constituição do Ano 1, porque o calendário foi mudado. Ela adotava o voto universal, certo? Mas essa Constituição nunca entrou em vigor, porque teve outro tumulto e foi mudada novamente. Então a gente vai dando sequência. Aí o diretório. Então o diretório foi um tipo de governo criado, né, pelos girondinos, que eles elaboraram a terceira Constituição. Olha quanto tempo, pouquíssimo tempo, uma Constituição atrás da outra, uma Constituição atrás da outra, né? Aí chamada de Constituição do ano 3, né? Aí esse governo era chamado diretório. Então, esse diretório ele desejava pacificar o país, garantir as conquistas da burguesia da Revolução. Deputados moderados articularam um golpe que levou ao poder o principal líder militar da França naquele momento, que foi Napoleão Bonaparte, que eu acho que todo mundo já escutou Napoleão Bonaparte, né? Em 9 de novembro de 1799, ele derrubou o diretório e instaurou o consulado, se declarando o primeiro cônsul. Aí alguns historiadores chamam esse episódio de golpe do 18 Brumário, certo? Porque representou o fim do processo revolucionário e início da consolidação das conquistas burguesas. Então, o Napoleão Bonaparte deu um golpe chamado golpe de 18 Brumário, e ele se declarou o primeiro cônsul
e sendo então instaurado o consulado. Aí a gente viu aqui muita coisa, aí vimos a independência das colônias da França, como lá no Haiti, a independência do Haiti. Aí fizemos um resumo e começamos as rebeliões na América Ibérica, certo? Essa América todinha aqui começam a ter as suas rebeliões, né? E aí vamos começar. Não foi isso aí ou... Deixa eu ver aí quem estava na aula passada. Miquel, tem aí esse título aí, as rebeliões na América Ibérica? Miquel? Não. Ninguém tem? Lucas? E aí? Não. Então vocês copiam aí. Bota aí o título. As rebeliões na América Ibérica. Escreve aí. Esté também. Esté Farias. As rebeliões na América Ibérica. Já? Vamos aqui falar um pouquinho dela e quando eu disser copia, eu vou ditar, viu? Pronto. Certo? Esse é o início do capítulo 3, né, professor? É, o capítulo 3. Aí a gente vai ser bem aqui, ser bem rápido. Deixa eu só descansar um pouquinho a voz. Ok? Vamos lá? Aí, olha, as rebeliões na América Ibérica. Vocês sabem muito bem que aqui nós sempre tivemos na América, né? Sempre tinha os indígenas, né? Os nativos. Vieram os africanos escravizados, aí tinham os comerciantes e os colônios. Então, o domínio europeu sobre territórios americanos submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles. Na América Ibérica, esse poder era exercido por Portugal e Espanha. No entanto, ao longo dos mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial questionaram o domínio metropolitano. Aí a gente teve agora no mês de abril uma pessoa que questionou esse domínio metropolitano, o domínio da metrópole. Quem foi a pessoa que morreu esquartejada? Alguém sabe? Eu não sei não. Hã? Eu não sei não. Sabe não? Eu mandei fazer uma pesquisa sobre ele. Ele reclamava do domínio metropolitano, do domínio da metrópole, aí do domínio de Portugal. Ele queria a independência do Brasil. Como era o nome do homem? Que ele era de Minas Gerais. Eu não posso dizer tudo, senão eu vou terminar dizendo a resposta. Vocês não fizeram a pesquisa? Tiradentes? Muito bem, Tiradentes. Tiradentes, ele questionou o domínio, ele se rebelou, né? Estava fazendo um grupo para se rebelar, para fazer, para se separar do domínio de Portugal. Aí o que é que o Império mandou fazer? Mandou fazer o que com ele? Ele foi o quê? Ele foi preso, enforcado, esquartejado, viu? E levado os pedaços dele para a cidade todinha e tal. Então, nós vemos aí
aquilo ali era um recado para as pessoas e para o governo dizer, não, olha, quem se rebelar contra a coroa portuguesa vai acontecer isso do mesmo jeito. Então, ó, os primeiros grupos a expressar seu descontentamento foram os indígenas e os africanos escravizados em diferentes regiões da América. Outros grupos locais, alguns compostos de membros da elite, como o Tiradentes, outros de segmentos sociais mais pobres. Eles questionavam as práticas da metrópole, sobretudo nos séculos 17 e 18. As motivações eram variadas: repúdio dos comerciantes aos monopólios praticados pela metrópole, crítica dos senhores de engenho aos impostos excessivos, resistência às constantes intervenções metropolitanas na política da colônia local. Então eu quero que vocês vão copiar essa parte aqui, ó. Eu vou grifar aqui e vou dizer para... eu vou ditar para Esther, viu? Preparada, Esther? Você vai botar aí: as motivações eram variadas. 2 pontos. As variações eram variadas. 2 pontos. Repúdio dos comerciantes. Repúdio dos comerciantes. Repúdio dos comerciantes. Vírgula. Não, vírgula não. Aos monopólios praticados. Aos monopólios praticados. Repúdio dos comerciantes aos monopólios praticados pela metrópole. Praticados pela metrópole. Vírgula. Críticas dos senhores de engenho. Críticas dos senhores de engenho. Crítica dos senhores de engenho aos impostos excessivos. Aos impostos excessivos. Vírgula. Resistência às constantes. Resistência às constantes intervenções metropolitanas metropolitanas na política local da colônia. Ponto. Ok. Ok. Aí vamos aqui seguindo. Todo mundo aí da sala aí já copiou?
Sim ou não? Eu vou passar, viu? Eu não tô vendo aí a tela não, viu? Não tô vendo o chat não. Eu vou passar. Sim, professor, manda pra mim. Hein? Não, passa não. Certo, copia aí para eu terminar. Rafael já tirou o print das coisas. Miquel também. Miquel, Rafael já tiraram aí print. Já tirei a print já, professor. Ok, beleza. Poste lá no grupo. Daqui a pouco a gente tá terminando a aula. Já, Letícia? Já. Pronto, vou passar. Aí agora vocês vão colocar aí o título Resistência e Revoltas nas Colônias. Resistência e Revolta nas Colônias. Aí vamos aqui, certo? Eu vou falar a linha do tempo primeiro para depois copiar aí alguma coisa. Olha, na linha do tempo nós temos 1684, a revolta dos Berkman, aí 1707 a 1709 tem a Guerra das Emboabas, 1710 a 1711 Guerra dos Mascates, 1720 tem a revolta de Filipe dos Santos, 1780 tem a rebelião de Tupac Amaru, 1781 tem o movimento Comunero, e 1789 a Conjuração Mineira e 1798 a Conjuração Baiana. Tudo isso a gente vai ver aqui. Então, ó, vou ler para vocês e aí se tiver alguma coisa para a gente copiar, a gente vai copiar. No final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversificava, a metrópole fortalecia seu poder e as rebeliões começavam a ser mais agressivas. Muitos europeus chegavam à América com ideias que questionavam o antigo regime, pois Portugal proibia a existência de universidade nas colônias. Ou seja, Portugal não queria que os filhos das pessoas aqui estudassem aqui. Aí eles tinham que estudar lá na Europa, porque eles proibiam a universidade, certo? Então até a República, até mais ou menos 1950, 1980 não, 1920, 25, acho que 40, 1940, não tinha universidade no Brasil. Todo mundo que quisesse terminar um curso superior tinha que ir para a Europa. E só quem podia ir para a Europa eram os filhos dos ricos. Logo, a gente aqui, né, vai ver que Portugal não está interessado que as pessoas aqui estudassem e desenvolvessem seus talentos na literatura, nas artes e etc. Então, grande parte dos senhores e mercadores abastados mandavam seus filhos estudar na Europa. E eles entravam em contato com livros que difundiam o pensamento iluminista. Então, a gente vai ver algumas rebeliões que se opuseram aos colônios da América Portuguesa, à coroa metropolitana, especialmente as que reivindicavam a independência regional e não nacional. Eles tinham a ideia de independência regional e não nacional em relação a Portugal. Também conheceremos alguns conflitos ocorridos na América Hispânica, ressaltando as semelhanças e diferenças em relação às revoltas coloniais ocorridas na América Portuguesa. Então aqui nós temos a rebeliões na América, né, e na América Portuguesa, que vai ser o assunto da próxima aula. Eu vou botar aqui que vai ser o assunto da próxima aula, certo?
Então a gente vai finalizando aqui a aula nesse momento e vamos. E eu vou passar, Esté, eu vou ligar para seu irmão para a aula de português, viu? Tá certo. E você, eu vou passar um questionário já de